Olá, um excelente dia e obrigado demais por essa companhia boa, sempre abençoada. A gente aqui no Domingão, chegando com o Agro Record, sempre trazendo as principais notícias do agronegócio, novidades importantes, preparado com muito carinho para você. Confira os destaques do nosso programa de hoje. Tarifaço dos Estados Unidos ameaça a produção de mel brasileiro. O prejuízo pode chegar a quase 300 milhões de reais para o setor. E Goiás se destaca na produção de melancia, que é uma delícia, não é mesmo? Uruana é a capital da fruta. Vamos te mostrar como está a safra deste ano. E tem também um caso raro que foi registrado em uma fazenda no distrito de Nova Aliança. O nascimento de bezerros trigêmeos de parto natural. Elas são pequenas, mas com certeza exercem um papel gigantesco no equilíbrio da natureza. E ainda produzem mel, que é gostoso demais, né? Mas agora, criadores de abelhas enfrentam um inimigo inesperado, né? É a política internacional. A gente tem acompanhado com a decisão do governo americano de levar, você tem percebido, né, em 50% a tarifa sobre, né, os produtos brasileiros, e a gente inclui neles o mel brasileiro. A vida do apicultor ficou muito mais difícil. O impacto pode chegar a quase 300 milhões de reais em prejuízo para toda a cadeia, né, para todo o setor. Veja a reportagem que a gente preparou. Pequenas, mas majestosas. E não são só bonitas. As abelhas são extremamente importantes para o ecossistema e produzem o nosso tão querido mel. A gente tem a profissão, nosso ganha-pão é a abelha, né? Então nós usamos a abelha para produção de mel, produção de própolis e polinização. E a nossa vida é em cima desse trabalho. Mas cuidado, quando ameaçadas, elas podem ferroar. Principalmente no Brasil, que nós temos as abelhas, depois da introdução da abelha africana, nós temos abelhas africanizadas e são bem defensivas ou bem agressivas, como queira, e precisamos estar sempre com equipamentos EPIs bem adequados, quer dizer, macacões, luvas, fumigador, máscara, bota. Então, isso se torna um material, um equipamento necessário, indispensável. Dessa vez, quem deu uma ferroada nos apicultores foi Donald Trump, que elevou em 50% a tarifa sobre o mel brasileiro. E essa pode até não ter doído no corpo, mas no bolso... Na nossa cadeia produtiva do mel, tanto o pequeno, e a maioria dos produtores são pequenos, são uma agricultura familiar, eles já vão ter muita dificuldade. O preço já não estava bom, né, tanto para exportação, e agora não tem certeza de preço. E para o exportador ele pode quebrar também. Então os dois lados estão sofrendo, porque o exportador está com um produto que estava já pronto para entregar, está parado e isso já caiu por mais de 50%. Nós já estávamos penalizados em torno de 11%, teve várias penalizações assim. Uns exportadores foi taxado um percentual alto, outros menos e outros médios. Mas o médio ficou mais ou menos em torno de 11%. E agora mais 50% vai para 61%. E aí praticamente nós estamos fora do mercado. E aonde que nós vamos vender o nosso produto? Que paga as nossas contas e põe em cima da mesa o pão que a gente precisa. Então, isso é muito complicado, realmente, e aí se diz, vende o mel para outro país, ou outro rumo, ou no mercado interno. Não é bem assim de uma hora para outra. De acordo com dados da ABMEL, a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, nos últimos 5 anos, 76% de todo o mel exportado pelo Brasil foi para o país norte-americano. Com as novas tarifas de exportação, o setor pode ter um prejuízo de cerca de 53 milhões de dólares até o final do ano. Na cotação atual do dólar, isso representa um prejuízo de cerca de 289 milhões de reais. Eu acho que nós estamos num jogo de dominó que temos muito pouco tempo para resolver. Os dois lados, das duas pontas, é como se a gente derrubasse o dominó nos dois lados. Então, muito rapidamente, toda a cadeia pode sofrer. Então, eu que não trabalho diretamente com a exportação, posso ser atingido muito. Claro que toda a população pode ser atingida. Nós não estamos só falando de um tarifaço que atinge o mel. O nosso caso é exemplar nesse sentido, porque atinge os pequenos,
atinge os grandes exportadores e atinge todo o mercado, a cadeia toda, que mesmo que a pessoa não exporte, né? A apicultura é praticamente 90% de pequenos produtores. E desses 90%, 75% são pessoas bastante humildes e com poucos acessos de informação e linha de crédito. Quer dizer, capital de giro dele é o mel que ele vende praticamente diário, que ele produz, já vende, já paga, já recebe. Quer dizer, existe um rodízio e isso está quebrado. Está quebrado hoje. O que tem de mel? Ninguém está comprando mel. Apesar de ser muito prejudicial para os produtores, essa taxação até pode parecer positiva para o consumidor brasileiro, aquele que tem o costume de comer o mel todo dia. Porque como o mercado externo vai diminuir o consumo do mel brasileiro, esse mel vai ter que ser vendido provavelmente para o mercado interno, o que pode causar, então, uma diminuição drástica nos preços daqueles que compram o mel diariamente. Mas a longo prazo, isso pode ser muito complicado para o mercado apicultor brasileiro. Ele estava 13,50, 15 reais o quilo para exportação. Estão falando, se não houver nenhuma mudança, vai para 5 reais. Então nós precisamos, eu sempre digo o seguinte, é melhor ter um patamar médio e a longo prazo. Nós temos que ser mais consistentes. Ninguém pode comemorar, porque quando o preço cai, né, não sei se vai cair tão bruscamente para o consumidor final, mas quando o preço cai, logo muitas pessoas param também de produzir. E não demora muito o preço subir porque as pessoas não estão mais produzindo. Então acho que a gente não tem motivo nem de comemorar, mesmo porque não é porque o produto vai cair a metade, vamos supor, do preço de mercado, que as pessoas vão comprar o dobro. Então o mercado vai sofrer de toda maneira. Eu costumo dar o exemplo da carne. Quando a carne está barata, você às vezes convida pessoas e compra, faz um churrasco, às vezes não vai usar, não vai servir um salgadinho e tudo. Então isso é comum que o consumo da carne suba muito. O mel não vai acontecer isso. Então no nosso setor vai sofrer mais ainda com toda essa questão se não for resolvida logo. Em Uberlândia, a Prefeitura realiza algumas ações para tentar conter os danos causados pelo tarifaço. Olha, o impacto ele é significativo, né? Há uma queda no preço pago ao produtor muito relevante. E acho que ações como essa que nós estamos fazendo aqui é um alento, é uma oportunidade para que o produtor que investiu, que tem lá o seu negócio, então a gente consegue trazê-lo para ter um contato maior com a população, no shopping, como esse, por exemplo, em que circulam pessoas que têm capacidade de renda, enfim, ajuda bastante no escoamento. Então eu acho que essa é uma ação que pode ajudar também o pequeno produtor de café, o produtor de queijo, todos os produtores que estiverem inseridos nesse programa nosso da Prefeitura, da Secretaria de Agronegócio, eles terão benefício, vamos dizer assim, estar aqui participando. Em tempos difíceis como este, alguns acreditam que uma boa saída para o apicultor seja a profissionalização. Nós precisamos aumentar a produtividade por colmeia. Se nós, em vez de produzir 15 quilos, produzir 30, 45 ou 60 quilos, nós vamos superar a nossa crise. Porque toda crise, quando você tem problemas, você tem que trabalhar mais. Então, trabalhar mais seria na produtividade, principalmente. A nossa maior deficiência no Brasil não é a agressividade da abelha, e sim a falta de produtividade por colmeia. E trabalhar o incentivo ao consumo interno. Outros já pensam que a resposta não seja mexer na produção, mas sim na política. Nesse momento, se não resolvermos o problema que é o tarifaço, que é negociar e resolver esse problema, acho difícil a gente procurar outras soluções, porque nós estamos no meio de um incêndio. Então, aí, agora, depois, é claro que a gente tem muitos problemas, a nossa cadeia tem vários problemas, realmente a produtividade, a união, várias, né, o próprio governo, financiamento e tudo. Agora, não adianta a gente criar um financiamento para uma empresa que não sabe se vai quebrar ou não, né? É muito incerto tudo que está acontecendo pela frente. A gente retorna aqui conferindo como ficou na semana a cotação de alguns produtos agrícolas. Veja. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,69. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.237,29. A saca de 50 quilos de arroz em casca
sai por R$ 62,57. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 65,36. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 140,29. Você já deve ter percebido, né? Indo ao mercado, muitas vezes no meio do caminho a gente encontra, né? Muita gente ofertando. Estamos no período de colheita de melancia. Eu gosto demais. E em Goiás a safra tá maravilhosa. Docinha, docinha. E tem um município que é considerado a capital dessa fruta. Uruana, direto do Vale do São Patrício. Leonardo Gonçalves traz pra gente agora informações sobre a safra deste ano. Logo na entrada da cidade, um monumento enorme no formato de melancia, que leva o nome daqui, Brasil afora. Estamos em Uruana, município distante a 155 quilômetros de Goiânia. Essa é a capital da melancia e é justamente no período mais seco do ano, sem chuva nenhuma, que o verde toma conta de grandes áreas de cultivo. De cima, dá para ter uma ideia do tamanho da lavoura de melancia, literalmente uma imensidão. E de perto, a plantação é de admirar. Atualmente, Uruana é o maior e mais importante município produtor dessa fruta no Brasil. Mas a tradição no cultivo de melancia começa lá atrás. Em 1968, um agrônomo da Emater Goiás realizou um estudo aqui em Uruana e ele concluiu que alguns fatores colaboravam para a produção de melancia. Um solo de qualidade e clima adequado. Atualmente, 15 municípios vizinhos aqui produzem melancia, que abastecem grandes mercados como Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. E a fruta produzida em Uruana vai até para fora do Brasil. As melancias daqui vão parar na Argentina. Mas para chegar nesse patamar, os produtores trabalharam muito. Um exemplo é o Neto, que produz melancia há 36 anos em Uruana. Debaixo do sol forte, com temperatura acima dos 35 graus, lá está ele, acompanhando de perto a roça. Nesta safra, o Neto plantou 150 hectares da variedade Manchester. A produtividade média das áreas está boa. Está na média de 50 toneladas por hectare. Na época da chuva caiu um pouco a produtividade, que a primeira área minha pegou chuva. Aí foi 40 toneladas, agora já está alcançando 50 toneladas. E agora, setembro, início de outubro, só vai aumentando a produtividade. Como a gente vê, os produtores do Vale do São Patrício usam um sistema de irrigação via gotejamento, já que a melancia não gosta muito de água nas frutas, e o fertilizante aplicado por meio de fertirrigação. Nós trabalhamos sempre com irrigação, e hoje em dia nós temos irrigação e gotejamento, né? Já tem algum tempo, e o gotejamento é imprescindível nessa produtividade que nós estamos alcançando hoje, porque a gente consegue irrigar, potencializar a água, e economizar a água, potencializar o adubo que vai só na planta. O adubo também é potencializado com a fertirrigação, com o gotejamento. Aqui na plantação trabalhou intenso na época da colheita. Tá vendo aí? Enquanto tem uma turma no trator, tem outra já colocando lona no caminhão e amarrando a carga. Essa carreta, por exemplo, foi para Vitória, capital do Espírito Santo. Isso prova que a melancia goiana abastece o Brasil inteiro nesta época do ano. Melancia da nossa região, de Goiás, da nossa região, vai para o Brasil inteiro e para todo o Mercosul. Nós abastecemos todo o Brasil e todo o Mercosul. De acordo com o IBGE, Goiás é o maior produtor de melancia do Brasil. A produção goiana foi de 204.600 toneladas, numa área de 4.900 hectares. Isso representa quase 44% da produção brasileira. A média está em 41 toneladas da fruta por hectare, mas Uruana tem um destaque especial, já que os produtores estão conseguindo chegar a 50 toneladas por hectare. É muita melancia mesmo. Segundo os últimos dados publicados pelo IBGE, de 2023, a cidade colheu 90 mil toneladas do fruto, o que representa 44% de toda a produção goiana. Em apenas 1,8 mil hectares, Uruana alcançou a produtividade de 50 toneladas por hectare, acima da média do estado, e movimentou 135 milhões em valor de produção. Esses números colocam Uruana no topo do ranking nacional dos municípios produtores de melancia, consolidando a sua liderança e a importância para a fruticultura brasileira.
Falando em valor de produção, Goiás acumula 270 milhões e 900 mil reais em 2023. Já Uruana foi responsável por 135 milhões. Isso significa que a produção da melancia movimenta a economia dessa região do estado. E o que tem chamado a atenção nas áreas é essa cobertura branca em cima das frutas. Uma coisa interessante na produção de melancia, a gente percebe que as folhas elas são baixas e quando a melancia está em desenvolvimento, ela não pode pegar o sol direto nela e as folhas ajudam a cobrir a melancia. Por isso que tem que colocar esse produto aí, esse protetor solar, quando ela já está em fase de crescimento ali, de formação de enchimento? Sim, que a fruta desenvolve debaixo da planta. Aí, de acordo com ela vai madurando e crescendo, ela fica exposta. Quando ela fica exposta nessa época do ano, aí o sol queima a fruta. Então por isso que agora nós estamos aplicando esse protetor solar, que é um produto natural, é um produto que sai facilmente e ele protege do sol e não faz mal nenhum à saúde, nem ao consumidor, nada, zero, é um produto natural. E se as melancias estão bonitas, graúdas e com bom mercado, é claro que eu não iria perder a oportunidade de pedir o produtor para partir uma fruta colhida na hora, para ver se a melancia daqui é diferenciada mesmo. Uruana tem a fama de ter a melancia mais doce do Brasil. Essa aqui, ó, foi partida agora. Saborosa. Ô Neto, qual que é o teor de Brix? Explica pra gente o que é o Brix aí. Qual é o teor que tá tendo hoje aqui nessa fruta? Brix é o teor de açúcar, né? Essa aqui já tá no 13 a 14, que é um excelente teor de açúcar, de Brix. Um teor muito bom, tem razão. Da melancia daqui, abastecer o mercado nacional inteiro e todo mundo gostar da melancia de Uruana. Muito boa mesmo, viu? É realmente uma delícia. E nesse calorão, refresca demais, né? A gente retorna e aproveita para conferir agora como andam as cotações no mercado da carne. Veja. A arroba do boi vale em média R$ 305,10. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 9,29. Olha só, pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso agro, com mais notícias, eu tenho um recado importante para você. Presta atenção, porque em tempo de rodeio é preciso ter resultados que impressionam, não é verdade? E desempenhos que se superam também. Suplemento animal de alta performance, você sabe, Agrocave. E se você não conhece, é importante você ficar atento. A gente tem bezerro de pulo, rodeio Cave e rodeio Cave TAC. Núcleos que garantem vigor, resistência e também resultados, né? Tanto no campo quanto na arena, que é quem treina, quer de verdade, né? Esse resultado de fato. Referência nacional há 2 décadas, a Agrocave é pioneira em nutrição para animais de competição e traz agora uma novidade. Na verdade, é mais uma novidade, né? É a nova linha TC-Cave e TC-Cave Horse Competição e tem também TC-Cave Horse Crescimento. TC-Cave Horse Casco e Pelo e TC-Cave Touro de Pulo. Uma linha completa, não é mesmo? Uma linha que você vai gostar demais e você vai entender como ela funciona na prática para atender aí todos os tipos de animais de alta performance. Saiba mais, entre em contato, tá bom? Em agrocave.com.br. Agrocave, nutrição animal, pecuária forte, lucro certo, com certeza. Busque essas informações que eu tenho certeza que você vai gostar. Enquanto você acessa, tem até o telefone para você entrar em contato. Eu sigo aqui com o nosso Agro Record. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais notícias a seguir. Na volta tem um caso raro. Bezerros trigêmeos nascem em uma fazenda no distrito de Nova Aliança e de parto normal. A gente aproveita para conferir agora como deve ficar o tempo nesta semana. Previsão de tempo nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 22 e 27 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 20 e a máxima é de 27 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. E a gente fala agora de um caso raro mesmo, que foi registrado em uma fazenda. Quem lida com o campo sabe muito bem do que a gente vai falar agora. No distrito de Nova Aliança, nasceram bezerros trigêmeos de parto natural, de uma vaca da raça Girolando cruzada com um touro Nelore. Veja só.
Foi na propriedade localizada em Borá, no distrito de Nova Aliança, a 44 quilômetros de São José do Rio Preto, que os bezerros trigêmeos nasceram. A gestação foi de uma vaca da raça Girolando, que integra o rebanho leiteiro da fazenda, cruzada com um touro da raça Nelore, utilizado para monta e reprodução. O fato inédito na propriedade chamou a atenção e surpreendeu a todos, incluindo o gerente Emerson. Ela estava em lactação conosco, aí a gente finalizou a lactação dela e transferimos ela para um outro pasto, onde fica as vacas solteiras, e lá ela emprenhou de um boi Nelore, e é onde veio a dar esses 3 bezerros. 6 anos de atividade, a propriedade nunca havia registrado um parto gemelar. Segundo o gerente, a vaca leiteira nem sequer apresentava sinais que indicassem a gestação múltipla. Os bezerros, com peso médio de 15 quilos cada, nasceram de forma natural, o que torna o ocorrido ainda mais surpreendente. Nem gêmeos, porque não aparentava, não tinha barriga para 2 bezerros. Foi surpresa para nós, os 3 bezerros. A literatura cita que é extremamente raro acontecer isso. Em torno de cada 100 mil partos, acontece de ser trigêmeos. É muito raro mesmo. Um levantamento da Embrapa Cerrados aponta que o nascimento de trigêmeos é extremamente incomum, principalmente em rebanhos de corte. Partos gemelares bem-sucedidos, com mãe e crias saudáveis, representam menos de 0,5% do total. O especialista explica que normalmente essa ocorrência está associada à inseminação artificial, o que não ocorreu neste caso. Não foi usado nada para indução de cio, nada, normal, cio natural. Então, mais uma vez, é de se espantar com a raridade. E eles estarem bem também já é algo ainda mais? Sim, também, porque nesses casos, a dificuldade da vaca num parto gemelar é bem maior do que um parto normal. Gasto energético, cálcio para contração. Então, deles estarem bem hoje é também uma coisa assim, surpreendente. Gente, como vocês podem notar, os trigêmeos não são idênticos. Assim como o ser humano, né? Aparentemente, eles foram então gerados em 3 óvulos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, não é mesmo, Rodrigo? Sim, sim. O comum deles é a mancha branca na cabeça, né? Os 3, apesar de serem locais diferentes e formatos diferentes, os 3 têm as manchinhas brancas. Mesmo. Desse daqui, o Gil mostra para vocês, já está aí na região já do focinho, e esse daqui já na região da cabeça, e esse daqui também na região da cabeça. Eles ainda não têm nome, não é mesmo, pessoal? Ainda não tem nome. O que a gente tem é um apelido carinhoso aqui na fazenda. Por enquanto não tem nome para eles ainda, mas apelido nós já deu. O que é? Trio Parada Dura. É o Trio Parada Dura, uma raridade. Outra curiosidade relacionada ao parto, que resultou no nascimento de 2 machos e uma fêmea, é a possibilidade de ocorrência do fenômeno chamado frimartinismo, onde, segundo especialistas, pode ocorrer a alta probabilidade de infertilidade na bezerra fêmea. Caso como deram 2 machos e uma fêmea, geralmente, em torno de 95% das vezes, a fêmea vai ser um animal estéril, devido a troca de sangue e hormônios entre as placentas. O hormônio masculino impede a desenvolvimento do sistema reprodutor feminino dela. Apesar de ainda pequenos, os trigêmeos surpreendem pela força com que se alimentam, seja no leite da mãe ou na mamadeira improvisada. Um momento raro e emocionante, mas que também exige cuidados redobrados para que eles sigam crescendo cheios de vida e saúde. Cada um mama 2 litros cedo, 2 litros na hora do almoço, meio-dia, 1h, e mais 2 litros à tardezinha antes da gente finalizar o serviço. É o que eles mamam e ainda segue a mãe também, né? Só que a gente acompanha a barriga deles, mas tá dando certo, graças a Deus. Se Deus quiser vai dar tudo certo, os bezerros vão crescer tudo saudável. Muito feliz, né, pelo acontecimento, e se vir próximo a gente vai ser cuidado da mesma forma. Realmente é um caso muito raro, e se de repente você tiver
histórias assim? Manda que a gente gosta e vamos mostrar aqui. O nosso WhatsApp está aparecendo aí. Sim, a gente está chegando ao final. Nosso Agro Record fica por aqui, mas no próximo domingo a gente retorna. Se de repente você perdeu algum momento, estamos no R7, entra lá, tem toda a nossa programação, inclusive o agro completinho para você ver, rever e de repente pegar aquele trechinho que você perdeu aí andando pela casa ou se você chegou agora, tá bom? Muito obrigado pela companhia, você fica com a nossa programação e como eu disse no início, um domingo abençoado para todos nós.